porque a maneira como, inclusive, a esquerda internalizou a inculcação da pena, né? Antigamente a gente via os movimentos sociais pedindo justiça. Hoje a gente vê os movimentos pedindo pena. O movimento feminista, o movimento gay, mesmo até movimentos pela terra pedindo punição, faixa pedindo punição. Então eu acho que o que costura tudo isso é a inculcação do dogma da pena, né? A cultura punitiva que, como disse o Nilo, né, você vai na academia, sociologia é uma vergonha, sociologia é um grande mercadão de governamentalidade, de consultorias para ajudar a botar ordem para o capital. Então o que tem de sociólogo, né, como o Nilo falou hoje, que o cara quase que lastima que o sistema penitenciário é porque eles têm recurso e nós não temos. Então eu acho que a grande tarefa é nos desentranharmos do desejo de punir. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem entranhadíssima, que vem do extermínio, da Inquisição, das matrizes ibéricas, né, do direito penal brasileiro e da nossa sensibilidade escravocrata. Então eu acho que essa tarefa, né, que está ali, o Coronel Cerqueira me olhando ali, o Coronel Cerqueira não era um homem punitivo, era um paradigma de uma polícia que estava olhando para outras coisas, né? De lá para cá, né, dessa saída da ditadura para cá, como nós incorporamos a cultura punitiva e o dogma da pena como solução para a conflitividade social, como nós nos encaretamos, né, como nós começamos a gostar, nos deleitarmos com os espetáculos das algemas, né, com o extermínio da juventude popular que está lá nos difíceis ganhos fáceis, né, do comércio varejista de drogas. Então, eu acho que a coisa principal, também na associação de juízes, né, em toda a militância, é a gente conseguir desconstruir essa cultura punitiva que adentro, né, entrou no nosso coração, não só na maneira de pensar, mas principalmente na maneira de sentir. Então, era isso só que eu queria. Registrar aqui a presença dos membros da Associação Juízes para a Democracia, que vieram de outros estados, a Dora, o Torres, Marcelo Semer, o Douglas, que veio do Maranhão, Fernanda, lá atrás, o Marcos, e uma juíza que é a expressão da força da mulher da JD, tá? Que é a Kenarique, né, fundadora da JD, e que, né, no momento declarou-se instalado no núcleo aqui do Rio de Janeiro, ficou até um pouco emocionado, né? E os membros aqui do Rio de Janeiro, alguns não puderam vir, o Sérgio Verani está em Lisboa, mas disse que no momento que nós estivermos reunidos aqui, ele estaria na casa do Vinho do Porto tomando um porto em nossa homenagem, tá? Me garantiu isso. Vamos dar a resposta a ele daqui a pouco. Então, tem alguns outros, né? Tem um colega que está doente, mas estão presentes aqui a Regina Riso, o Rubens Cassara, o Marcos Peixoto, o Ciro Darlan, flamenguista, uma pena, uma pessoa tão boa, né? Tão comprometido com a democracia, com a dignidade da pessoa humana, e o Geraldo Prado, está aqui o André Tredinic, o Alexandre Leite, e comigo, né, 9. E o núcleo se instala com 10. Maria Lúcia, né? Também. A Maria Lúcia Caran estava aí. Maria Lúcia Caran? Maria Lúcia Caran, tá, que eu não tinha visto, que ela já está aqui na penúltima fila aqui, bem à esquerda. Mas não tem problema. Tá? Apesar de ter completado o quórum, né, fica o André Nicoliti, não assinou a ficha até hoje, então você está intimado a assinar essa ficha. Tá? E a Maria Glaer. A Glaer também está por aqui. E eu não citei um, né, pulei um aqui, que é um veterano também, né, foi meu professor, uma grande figura, né, defensor dos direitos humanos, né, de grandes trabalhos, por onde passou, deixou a marca da defesa dos direitos humanos, né, que é, aliás, ele começa deixando essa marca quando ainda estudante, depois como professor, é caçado quando é editado o AI-5, e nós conseguimos trazê-lo para a Associação Juízes para a Democracia, está aqui para a instalação,
né, do núcleo, que é o professor doutor João Luiz do Bock Pinot. Eu não sei se encerro, se a gente continua com provocação aqui. Provocação. Né? Então, deixa eu só fazer tem que ser Estado policial, do Jornal Nacional. Esse momento também está sendo filmado, esse evento, porque a Associação de Juízes da Democracia começou há questão de 4 meses, abrindo um espaço chamado Diálogo e Alteridade. E nós fizemos 2 diálogos de alteridade. Já o primeiro foi um amigo da doutora Kenaric, Vinícius Zaffaroni, da Argentina, que foi muito interessante. O segundo, nós descobrimos, através da Caros Amigos, que um delegado carioca muito diferente, junto com um músico carioca muito especial, fazia um trabalho interessante junto a uma delegacia em Nova Iguaçu. Eu entrei em contato com o jornalista, descobri o telefone do delegado, e o nosso segundo espaço, Diálogo e Alteridade, foi com o delegado Zacconi e com o Marcelo Yuca. E aí disso nasceu, não é, esse encontro. E esse momento aqui é o nosso terceiro Diálogo e Alteridade. Depois eu peço para o cinegrafista dar uma filmada nessa plateia tão importante para nós, tá bem? E agora então, para a provocação. Deixa eu falar aqui do filme Juízo. No dia 14 será lançado no Rio, em São Paulo, será a estreia do filme Juízo, da Maria Augusta Ramos. Ela fez o filme Justiça. A pré-estreia aqui no Rio será no dia 13, no Odeon. Tá? Ela mandou convidar todos, mas a gráfica não entregou, tá, os convites. Mas já ficou hoje, os que assinaram ali a lista de presença, mais do que assinar a ata de instalação do núcleo regional, aquilo ali vale como uma presença para poder ganhar o convite para o filme Juízo, dia 13/3. E eu faço o contato depois para passar. Os 2 momentos aí dessa pergunta, se na sua opinião essa anistia imposta, esse dever do esquecimento com relação aos atos principalmente de tortura e homicídio da época do regime militar, se esse esquecimento imposto pode ter provocado a perpetuação da tortura como nós vemos nos dias de hoje, essa falta de julgamento ou de lembrança ou de colocação da tortura de novo, isso não tenha perpetuado a tortura tal como nós temos hoje, talvez muito mais do que tínhamos antes. Então, minha resposta tem que ser não, por 2 motivos. O motivo teórico é que nós estaríamos concedendo uma função positiva à pena se nós admitíssemos que a exemplificação teria. O motivo real é o seguinte: a tortura não foi inventada pela ditadura. Na ditadura, o que aconteceu foi que a classe média foi ao pau de arara. Mas a tortura é uma história brasileira de 500 anos. Que o falecido Enio Silveira publicou numa das revistas da Situação Brasileira, sabe, no número 19, tentando mostrar, eu escrevi um texto aqui, a tortura não estava abrangida pela anistia, porque a tortura nem era crime político, nem era crime conexo, como o assalto comum por força da Lei de Segurança Nacional virou, digamos, arranjamos um crime político impróprio, se quiser, mas virou. E isso passou desapercebido por quê? Porque os interessados eram os ferrados. Isso, os juristas, todos nós. Eu também não vi isso no meu artigo. Quando eu revi o artigo,